A paz do Senhor Jesus, quem vos fala que é o apóstolo Rui Ministério, União da Igreja Pinhel. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: Mas certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, venderam uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque mentiste, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Amém? Misericórdia, né, igreja? Irmãos e amigos, glória a Deus. Que passagem, né? Parece uma passagem um tanto ameaçadora, mas na verdade é uma passagem que fala de um juízo. Um juízo, na verdade, contra um casal, Ananias e Safira, porque estavam, cada um contribuindo com os apóstolos, com o trabalho de evangelização, e de repente Ananias vende a sua propriedade, glória a Deus, e coloca parte do dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas o que acontece? Houve mentira ali. E a gente vendo em todo texto e contexto, a gente vê cada passo do plano que eles fizeram, é um casal, contra o próprio Deus, contra o Espírito Santo, contra a igreja, contra Pedro. Porque ele vende, a propriedade era dele. Então, a gente observa que não tinha necessidade de ele negar ou mentir, dizer aí só vendi por isso, não. A propriedade era dele, se você for ver todo o texto e contexto. A propriedade era dele e ele podia dizer, olha, não, eu ganhei X, é tanta propriedade, mas eu vou doar X. Por quê? Porque a gente vê que o Senhor não estava ali forçando ele a dar tudo. Não. Ele dasse com aquilo com que ele colocasse no coração dele que daria para ajudar a obra. Mas em meio a eles não fazerem isso, não tomar essa posição, tomou outra de um plano arquitetado maldoso. Porque ele e ela concordaram em mentir, né? E aí eu aprendo nisso que não devemos estar mentindo. Tem muita gente que brinca com isso, né? Tem gente que faz tudo através da mentira e acostuma só mentindo. E outra coisa, não corrige as coisas como tem que corrigir e fica vivendo de mentira, sustentando a mentira. E as consequências podem ser graves. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. E a gente não pode andar na mentira. Quem guarda a palavra de Deus, né? Quem é cristão, e é questão também de caráter, né, irmãos? E aí ele mente, e a consequência da mentira é a morte. Quando Pedro fala que ele não mentiu ao homem, mas a Deus, o juízo se executa na hora, né? E foi instantâneo, né? O juízo, quer dizer, Deus o fulmina na hora. Deus o fulmina. Deus foi injusto? Não. É o costume que as pessoas têm de estar brincando com as coisas de Deus, né? Mentindo, sabendo que a palavra de Deus não é uma brincadeira. E as pessoas brincam. Chega um momento em que Deus julga a incontinência, a mentira, o engano, né?
porque Deus é um Deus perfeito e quer que os seus filhos se esforcem para imitá-lo. Amém, igreja? Então que a gente venha a ser diferente, porque veja aí a consequência, ele morre, não demora muito tempo, a esposa vem. Quando a esposa vem, coloca a mesma situação da mesma maneira, sustentando mentira. Aí você vê que foi um plano mesmo preparado por eles, combinado com eles, que teve a consequência da morte dele e logo em seguida ela também cai e morre. É terrível. Se você for ler todo o texto e contexto, você vai ver que ela também sofre o juízo da morte. Que Deus tenha misericórdia, né? Que a gente guarde a palavra, o temor de Deus e faça as coisas com sinceridade, sem mentira. Quando tiver dificuldade, falar a verdade, porque é dificuldade. Falar as coisas como tem que ser ditas, né? Colocadas, e não achar que Deus não está vendo. E não achar que nós somos representantes de Deus em vão. O nome do Senhor está em nós. Nós vimos exemplo na Bíblia do nome do Senhor estar nos anjos de Deus e haver juízo. Veja bem, o anjo vai, um exemplo, o anjo vai falar, glória a Deus, com um sacerdote, Zacarias, sobre o nascimento de João. Quando o anjo anuncia, ele duvida. Quando ele duvida, o anjo diz para ele, olha, eu sou Gabriel que assiste diante do Senhor, né? Ficarás mudo até que se cumpra o tempo de nascer a criança. E ele ficou mudo. Você está entendendo? Após o nascimento da criança, Deus teve misericórdia que a fala voltou. E se não voltasse? Então a gente tem que ter cuidado quando lidar com o povo de Deus, com os sacerdotes de Deus, com os atalaios, os pastores, os apóstolos de Deus, os ministros de Deus, não mentindo, fazendo tudo com unidade e amor, para que Deus, o temor de Deus, venha nos sustentar, nos abençoar e não vinde contra nós para nos abater. Amém? Então vamos guardar o caminho da palavra do Senhor, do temor do Senhor, para que Deus nos abençoe cada vez mais e abundantemente. Vamos viver na verdade, praticar a verdade, para que venhamos a ser exemplo dos fiéis e estarmos guardados no temor do Senhor e ao invés da maldição, recebemos a bênção de Deus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.